Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes da nossa querida Rádio Olinda. Continuemos com a nossa catequese a partir do Catecismo da Igreja Católica, na terceira parte, tratando da vida em Cristo, e no capítulo 3, a salvação de Deus, a lei e a graça. Nós vamos concluir hoje o 7º mandamento da lei de Deus: não roubarás, conforme Êxodo 20:15 e Deuteronômio 5:19. E ainda tratando do amor aos pobres, conforme está no número 24:49, que nos diz o seguinte: já no Antigo Testamento, todas as medidas jurídicas, ano de perdão, proibição de empréstimo a juros e a manutenção da penhora, obrigação do dízimo, pagamento pontual ao trabalhador diarista, direito de rebusco das vinhas e respiga nos campos, são uma resposta à exortação do Deuteronômio: nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno: abre a mão em favor de teu irmão, do teu humilde, de teu pobre em tua terra. Deuteronômio 15:11. Jesus faz suas essas palavras: sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. João 12:8. Dessa forma, ele não deixa caducar a veemência dos oráculos antigos para comprarmos o fraco com prata e o indigente com um par de sandálias. Amós 8:6. Mas ele nos convida a reconhecer sua presença nos pobres, que são seus irmãos. No dia em que sua mãe a repreendeu por manter em casa pobres e doentes, Santa Rosa de Lima, aquela que é a padroeira da América Latina, lhe replicou: quando servimos os pobres e doentes, servimos a Jesus. Não nos devemos cansar de ajudar o próximo, porque neles é a Jesus que servimos. Essa palavra de Santa Rosa fecha de uma maneira assim muito bela tudo isso que estamos falando sobre a necessidade de amar os pobres. E o Catecismo traz então aqui algum resumo de tudo aquilo que foi dito no 7º mandamento. Lembrando, o 7º mandamento prescreve a prática da justiça e da caridade na administração dos bens terrenos e dos frutos do trabalho dos homens. Os bens da criação são destinados a todo o gênero humano. O direito à propriedade privada não abole a destinação universal dos bens. O 7º mandamento proíbe o roubo. O roubo é a usurpação de um bem de outrem, contra a vontade razoável do proprietário. Toda forma de apropriação e uso injusto dos bens de outrem é contrária ao 7º mandamento. A injustiça cometida age reparação. A justiça comutativa exige a restituição do bem roubado. A lei moral proíbe os atos que, visando fins mercantis ou totalitários, conduzem à servidão dos seres humanos e à sua compra, venda e troca como mercadorias. O domínio concedido pelo Criador sobre os recursos minerais, vegetais e animais do universo não pode ser reparado do respeito às obrigações morais, inclusive para com as gerações futuras. Os animais são confiados à administração do homem, que lhes deve benevolência. Podem servir para a justa satisfação
das necessidades do homem. A Igreja emite um juízo em matéria econômica e social quando os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas o exigem. Preocupa-se com o bem comum temporal os homens em razão de sua ordenação ao sumo bem, nosso fim último. O próprio homem é o autor, o centro e o fim de toda a vida econômica e social. O ponto decisivo da questão social é que os bens criados por Deus para todos, de fato, cheguem a todos, conforme a justiça e com a ajuda da caridade. O valor primordial do trabalho depende do próprio homem, que é seu autor e destinatário. Através de seu trabalho, o homem participa da obra da criação. Unido a Cristo, o trabalho pode ser redentor. Então, aqui nós concluímos o capítulo, o 7º mandamento da lei de Deus. Desejo a vocês todos um dia maravilhoso, um final de semana muito bom. E na próxima segunda-feira, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar. Sobre todos e todas, venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olinda, a Rádio da Família.